Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô vindo aqui pra gente conversar um pouquinho a respeito de dependência emocional, falar desse assunto que é bastante delicado, mas para mulheres que vivem ou já viveram um relacionamento abusivo, ou até mesmo dentro da parentela, dentro do ambiente familiar, é, às vezes acontece a dependência emocional. Então hoje eu vim aqui falar um pouquinho com vocês a respeito disso. Antes que eu comece a falar desse assunto, eu gostaria de pedir que vocês compartilhassem esse vídeo, deixassem um joinha para que alcance mais e mais pessoas e que a gente consiga aí fazer uma corrente do bem, ajudando essas pessoas que precisam se sentir libertas. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Carla e como eu falei nos vídeos anteriores a respeito da minha experiência dentro de um relacionamento tóxico e abusivo e as formas que eu encontrei para estar saindo desse ambiente. E é importante que a gente reconheça o que a gente está vivendo, né? Muitas das vezes a gente não consegue entender e nem enxergar o problema que a gente está passando. Muitas das vezes é mais fácil olhar o problema do outro do que olhar o nosso, né? Isso é fato. Uma das coisas que me fez conseguir abrir os olhos para eu conseguir sair do relacionamento abusivo foi entender o que estava acontecendo comigo. E aí, de ver vídeos no YouTube e pesquisar sobre o assunto, eu pude perceber que, na verdade, eu estava vivendo um problema interno, um problema meu, né? E a gente acaba então sofrendo da codependência e a dependência emocional, e a gente precisa de muito discernimento para conseguir sair disso e muita força de vontade. Sem força de vontade, você acaba voltando e voltando e voltando e voltando para o seu ex ou para sua ex e as coisas continuam se complicando cada vez mais. E eu falo isso não porque eu sou coaching ou porque eu seja expert no assunto, não. Eu tô falando a respeito da minha experiência pessoal, de tudo que eu vivi. Para vocês terem ideia, eu me separei e voltei 17 ou 18 vezes até eu conseguir realmente passar a entender o que estava acontecendo comigo. Tô separada recentemente, faz apenas 3 meses. Então ainda precisa, tem um longo caminho a percorrer, mas eu quero dividir com vocês tudo que eu venho passando e como que eu venho superando isso, para de alguma forma tentar, né, ajudar vocês nesse percurso. Desculpa o barulho, gente, hoje tá meio difícil de gravar. Então vai ter um barulho ou outro, eu não vou conseguir evitar. E também como é novo pra mim gravar, desculpa a qualidade dos vídeos e vamos que vamos. A dependência emocional. O que é a dependência emocional? Ela costuma ter sinais claros, mas quem está nessa situação nem sempre consegue enxergar. Ciúmes, controle e possessividade são indicadores dessa dependência e, em geral, acomete em relacionamentos conjugais. Hoje em dia, eu venho percebendo, diante de grupos, né, que eu participo, que essa dependência emocional, ela tá cada vez mais clara dentro dos relacionamentos. As pessoas, elas estão se tornando bastante tóxicas. Eu acredito que todo mundo é um pouco tóxico, né? Acaba hoje em dia que, ainda mais com essa pandemia, tendo que conviver juntos demais o tempo todo, a gente acaba se agredindo verbalmente, falando coisas que machucam, e a gente tem que se policiar bastante, né? É mais comum aparecer a codependência, a dependência emocional, pessoas que geralmente acontece com quem teve traumas na infância, pessoas que não conseguiram se adaptar com a realidade emocional daquele momento, tipo separação dos pais, ou o ambiente familiar já não era tão agradável, já tinha abandono, muitas discussões, enfim. São várias as coisas que acontecem na nossa infância que a gente acaba trazendo para a vida adulta e não sabendo lidar com isso, né? Isso foi dos meus problemas, com certeza. Uma outra coisa que eu percebi é que o meu ex me lembrava muito meu pai, uma pessoa que eu amei bastante, mas que devido às coisas da vida a gente se distanciou ainda quando eu era muito nova. Então eu me sentia ligada
ao meu ex, eu ficava presa ao meu ex porque ele tinha alguns aspectos muito parecidos com o do meu pai. E quando você começa a ter ciência de que você está preso dentro de um relacionamento por carência, insegurança, medo de enfrentar a vida, você tem que começar a trabalhar essas coisas dentro de você para que você consiga lidar com a nova fase da sua vida, saindo do relacionamento abusivo. Ok? Uma coisa muito interessante que aconteceu na minha vida, eu vou mostrar agora pra vocês. Não tô fazendo propaganda de livro, porque tô começando agora o canal também, não faço a menor ideia. Esse livrinho aqui, não sei se dá pra vocês verem. Não sei como que vai ficar no vídeo, eu acho que vai ficar invertido isso. Mas eu vou ler pra vocês aqui. Amar ou depender. Como superar a dependência afetiva e fazer do amor uma experiência plena e saudável. Walter Rizzo, o nome do autor do livro. Esse livro foi um livro, tipo, divisor de águas na minha vida. Foi um livro muito bom, porque eu comecei a ter uma visão melhor. E uma das coisas que eu aprendi, o contato zero é muito importante. E por mais que você tenha filhos dentro do relacionamento, né, quando você se separa, tem meios de você manter uma comunicação bastante restrita, para falar apenas sobre o assunto da criança, para que você não caia na besteira de voltar. Porque toda vez que você volta com o seu ex, é um ciclo que se renova. E é um ciclo de dependência, tá? Cada vez que você tá se libertando, cada vez que você já passou aquela fase ruim, né? Tem a fase do luto, tem a fase do sofrimento, e aí quando você vai passando essas fases, geralmente o ex aparece, e se você cai, depois para você se reerguer é muito complicado. Esse livro me ajudou bastante, bastante mesmo. E eu comecei a pensar mais em mim, tipo, fazer cursos, eu leio bastante, eu faço bastante curso. Essa área da emoção é uma área que me deixa maravilhada, eu amo a emoção, apesar de tá tendo uma dificuldade para lidar com as minhas emoções nesse momento, mas eu acredito que seja extremamente normal, depois de tudo que eu vivenciei, depois de tudo que eu vivi, é muito complicado você lidar com o relacionamento abusivo e depois com a separação, de ter um recomeço, de ter que olhar para sua vida e se imaginar, né? Muitas das vezes eles colocam na nossa cabeça que eles são a nossa fonte, o nosso caminho, o nosso alicerce. E eu passei a acreditar nisso, mesmo eu sendo mais velha, mesmo eu sendo a experiente da relação, eu acabei acreditando, eu depositei a minha vida na mão do outro, e esse foi o meu erro. Pode estar sendo o seu também. Então, quando eu comecei a olhar, eu falava assim, meu Deus, mas eu tô sozinha, e agora, o que eu vou fazer? Mas eu sempre tive sozinha. Eu nasci sozinha, né? Eu vou morrer sozinha. Não tem como, não vão colocar ali, né? Não cabe duas pessoas no caixão, não vai. Por mais que você mande fazer é, é, a morte é independente, né? O nascimento, por mais que sejam gêmeos, é independente. Então, é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar, né? Não é uma questão de solidão ou de se isolar da vida. Não, gente, é aprender a lidar consigo mesmo, a viver consigo mesmo, a enxergar a importância do eu. É o que eu tô fazendo. É um processo difícil, é um processo doloroso, mas quando você começa a dar os primeiros passos, é gratificante demais, é muito confortante. E uma coisa legal é que hoje eu olho pra trás e eu vejo, meu Deus, eu não dependo dele. Nunca dependi. Porque eu sempre vivi sozinha. Eu tô vivendo, eu tô sobrevivendo. Apesar de hoje ter alguns problemas financeiros ainda, eu me viro. Na verdade, eu nunca dependi dele pra nada. Óbvio que ele tava na minha casa, a pessoa tem que ajudar, né? O relacionamento é isso, a pessoa tem que ajudar um ao outro. Casamento é isso. É andar lado a lado, não um na frente do outro. E quando eu olho pra trás, eu falo, nossa, por que eu fiquei tanto tempo presa nisso? Por que eu fiquei tanto tempo sofrendo? Né? Por que eu ainda sofro? São coisas que a gente vai se perguntando. Uma coisa também que eu queria deixar aqui ressaltado é para de se culpar. Para de tentar levar a culpa por tudo. Esse é um outro fator que leva você a voltar
atrás da sua decisão. E isso é muito ruim. Você não é culpado. A gente, óbvio que a gente erra e a gente tem culpa dentro do contexto das escolhas. Nós escolhemos viver aquilo ou não. Somos responsáveis por cada coisa que acontece na nossa vida. Porém, não adianta ficar se culpando o tempo todo. A gente tem que olhar pra frente, né? O tempo passa, o relógio não para. E a vida não vai deixar de acontecer porque você se deu mal dentro de um relacionamento. Né? Então a gente tem que começar a olhar pra frente, colocar os pés no chão. E antes de olhar, porque as pessoas falavam muito assim pra mim: ah, você tem que pensar nos seus filhos. Ah, você tem que pensar em fulano, você tem que pensar em ciclano. Não. Você tem que pensar em você. Primeiramente, você tem que pensar em você. Óbvio que tem que ter discernimento e sabedoria. Por quê? Porque se você não pensar em você, se você não estiver bem, se você não estiver de pé, o que vai ser dos seus filhos? O que vai ser da sua família? Se você não tiver discernimento, se você não tiver uma visão, se você não estiver bem, o que vai ser da sua família? Então, nesse vídeo, eu convido vocês a olhar para dentro de vocês, a começar a se enxergar como pessoa, enxergar os seus potenciais, voltar a sonhar e acreditar em vocês. Depois vocês deixam aqui nos comentários como tem sido para vocês essa experiência da codependência, da dependência, como vocês estão fazendo para superar isso, tá bom? Um beijo a todos, que vocês consigam ter força, muita força, luz e paz aí para vocês. Um beijo, fica com Deus.